Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Um dos assuntos mais comentados das últimas horas, não tem como ser diferente, é a relação do Renato e essa possibilidade dele deixar o tricolor e ir para o Cruzeiro ou até mesmo o Corinthians, né? Bom, nós temos duas informações na praça e aqui que eu quero tentar explicar essas duas para vocês. A primeira delas do colega Chico Garcia, de que o Cruzeiro teria um contato com o Renato, teria feito um contato apresentando um projeto para 2025. O Cruzeiro, como vocês sabem, está investindo, tem um projeto sólido para 2025 e não conta com o Seabra, que é o seu atual técnico, e teria apresentado esse projeto ao Renato. A segunda informação é do colega Eduardo Gabardo, de que o Corinthians teria procurado o Renato e que teria oferecido ao Renato o cargo de técnico ainda nesta temporada. Bom, primeiro a gente começa pela informação do Chico, porque eu acho que a informação mais sólida que nós temos nesse momento, eu acho que ainda é a do Cruzeiro, a possibilidade do Cruzeiro. Eu não vejo, por exemplo, o Corinthians sendo um caminho para o Renato, muito porque o Corinthians já tem o seu técnico nesse momento, tá? O Corinthians procurou o Renato oferecendo uma possibilidade, mas o Renato não quis ir. E outra, o Corinthians está numa situação indefinida na tabela, pode cair para a segunda divisão, o Corinthians não sabe como vai ser o seu 2025, tem uma situação complicadíssima politicamente envolvida lá com o clube, daqui a pouco o presidente do clube pode ser cassado, tem aquela história das bets, enfim, o Corinthians está assim, ó, numa situação complicadíssima. Além da falta de dinheiro, o Corinthians teria para oferecer para o Renato visibilidade. Visibilidade o Renato teria com o Corinthians. Só que aí o Renato olha para o lado, ele tem um outro projeto, um projeto sólido, um projeto de investimentos, um projeto que tem um Cruzeiro que está com o Pedrinho, no caso, que é o dono da rede de supermercado BH, que está fazendo contratações, está investindo muito. Nessa última janela mesmo, Cássio, Matheus Henrique, o Wallace, o Caio Jorge, eles foram atrás de contratações. Vamos pegar o Matheus Henrique aqui. O Matheus Henrique, o Grêmio tentou a contratação do jogador, chegou junto lá no Sassuolo, e quando o Cruzeiro chegou junto para competir com o Grêmio disse, opa, peraí, eu não quero, pode pegar para ti, é teu. Porque o Cruzeiro ofereceu mais de 1 milhão pro jogador de salário para um volante. Pois é, então é essa situação que pode estar seduzindo o Renato. Bom, a informação que vem lá de BH é de que a vontade de ter o Renato para 2025 parte muito do Pedrinho, o atual dono da SAF do Cruzeiro. Seria uma realização para ele ter o Renato, ele gosta muito do trabalho do Renato, ele está investindo em jogadores e vê no Renato um bom técnico para a temporada de 2025. É importante nós colocarmos aqui, o Cruzeiro tem técnico, o Fernando Seabra, ele precisou de tempo para engrenar, só que o Fernando Seabra, ele sempre foi encarado pela gestão do Cruzeiro como um técnico de transição. O técnico até a atual gestão encontrar o dono da casa mata do Cruzeiro. E ao que parece, o tempo de Fernando Seabra está terminando no Cruzeiro. Isso ao que depender da direção, porque a torcida do Cruzeiro está pedindo, inclusive, calma à direção do Cruzeiro, quer a permanência do Seabra, gostaria de vê-lo pelo menos até o final do ano para poder ver o que pode ser feito para 2025. Essa ideia de Renato no Cruzeiro não tem tanta aderência do torcedor cruzeirense não, tá? Então é importante que nós colocamos todas essas situações aqui na mesa, até para a gente poder fazer um balanço de tudo que a gente está acompanhando. Bom, então nós temos o Cruzeiro, que está oferecendo ao Renato um projeto para 2025, o Corinthians, que procurou o Renato para poder ter o treinador, mas que já inclusive já arrumou a sua vida, mas tem ainda uma indefinição muito grande do que vai acontecer até o final de 2024. Fato é que enquanto o Cruzeiro oferece um projeto sólido, com dinheiro para o Renato investir e até dinheiro para o Renato ganhar, tem o Corinthians que poderia dar para o Renato a visibilidade necessária para ele chegar até a seleção brasileira. Mas, Diogo, onde é que está o Grêmio nessa história toda? Bom, todo mundo sabe a situação do Renato aqui no Grêmio. A torcida, como uma sua grande maioria, já pede o fim do ciclo Renato há bastante tempo. A direção do Grêmio está bem dividida. Nós temos o presidente Alberto Guerra, que garante o Renato para 2025, pelo menos no seu desejo, gostaria de encerrar o projeto tendo o Renato,
até porque o ano que vem tem eleições para presidente no Tricolor, mas tem uma outra parte do conselho do Tricolor que entende que o ciclo Renato já terminou e que precisa haver uma mudança já no final dessa temporada. Então o Renato tem o coração, o Renato tem a grana e o Renato tem a visibilidade para escolher nesse momento. Temos outros pontos muito importantes aqui que eu trago para vocês, porque essa questão do desgaste do Renato aqui no Tricolor, ela não é feita de uma hora para outra. São as sucessivas mudanças do Renato, as questões dos erros dele, onde ele acaba se metendo e onde não deveria, enfim, o fato dessa história toda que eu trago para vocês aqui. A direção nos últimos meses, ela começou a se movimentar com essa possibilidade de perder o Renato. A primeira movimentação que a direção fez foi ir atrás de um auxiliar técnico, e a direção foi atrás do James Freitas. Tirou ele lá do Coritiba, trouxe para cá. O entendimento da direção era: o Renato tem todos os seus auxiliares. O Grêmio não tinha nenhum. Se o Renato levantasse a barraca e fosse embora, levava todos os auxiliares com ele e o Grêmio não teria ninguém para ficar no treinamento. O que a direção fez? Foi atrás do Rames, trouxe ele e agora ele trabalha com o Renato. Só que qual é o entendimento da direção pelo James Freitas? Ele é um cara que ele é muito técnico, é um cara que tem um conhecimento muito grande tático de futebol no Brasil e que ele ajudaria muito o Renato nessa situação. A ideia da direção é fazer com que o auxiliar tenha mais participação nas escolhas do dia a dia e por isso a direção foi atrás do James Freitas. Eu trago para vocês como informação um ponto importante. Há quem acredite na direção do Grêmio, na direção de que esse up que o Grêmio teve no finalzinho de julho, início de agosto, aquele up do time estar mais bem apresentado taticamente, passou muito também pela presença do James Freitas junto ao Renato. Esse rodízio que nós vemos nos últimos tempos foi um pedido da direção ao treinador que teria acatado sem nenhum problema. Então a gente viu, por exemplo, nos últimos dias, vamos lá, na derrota para o Corinthians no dia 7 pela Copa do Brasil, o James Freitas ficou na casa mata ao lado do Renato. Depois, nos 4 jogos seguintes, contra o Fluminense 2 vezes, o Bahia e o Criciúma, quem estava era o Marcelo Salles. Depois, agora, no último jogo, era o Alexandre Mendes que estava de volta. O rodízio ele vai seguir, é um pedido da direção. E a chegada do James Freitas foi justamente para tentar encostar um pouco mais de poder tático ao que o Renato já vinha fazendo. Então existem alguns detalhes que a gente vai captando no ar e vai pegando. Outro ponto importante que eu trago aqui para os amigos: a questão do Diego Costa. O Diego, quando ele vai para aquela partida contra o Bahia e ele atua todo aquele jogo, há uma informação do Caliel Dornelles de que o departamento médico do Grêmio teria chegado no Renato e dito: não coloca porque vai dar problema. O Renato teria ido no Diego, conversado com o Diego, perguntado ao Diego: e aí, estás legal? Estás confiante? E ele: tô legal, tô pronto, posso ir. Beleza. O Renato teria chegado pro departamento médico e dito: ele tá legal, ele vai jogar. O que aconteceu? Ele foi pro jogo, atuou ali cerca de 70, 80 minutos, foi 70 minutos, se eu não me engano, aquele jogo contra o Bahia, muito abaixo, né, na condição física, e desde então o Diego não consegue mais atuar por problemas com dores musculares, dores no pubis. Naquela semana eu lembro que eu trouxe aqui para vocês a informação de que o Diego teria sentido problemas, teria sentido dores durante o treinamento. E que o Diego praticamente estaria fora daquele jogo contra o Bahia. Quando o Grêmio vai jogar contra o Bahia no sábado e o Diego aparece como titular, aquilo foi uma surpresa muito grande, porque a informação era que ele tinha sentido dores. Só que o Renato acabou conversando com o jogador achou que ele poderia jogar, foi pro jogo, mesmo com o aviso do DM, e o Diego não consegue atuar ainda, nem mesmo nos treinamentos muitas vezes. Então, assim, são questões assim que vai se captando, vai se pegando e a gente vai conectando e vai vendo que a situação não é tão legal quanto parece. Semana passada, por exemplo, naquela fala do Renato na entrevista para a GZH, de que ele acaba participando de todos os departamentos para fazer a coisa andar, aquilo ali não pegou bem nos bastidores. Eu trouxe como informação para vocês aqui. Aquela informação não pegou bem, porque remete muito àquela informação lá de trás, de quando o Romildo teria conversado com o Renato e o Renato teria dito que se ele saísse,
o Grêmio ia se complicar muito. Então tudo isso acaba se conectando e a gente vai vendo que a situação não é tão legal quanto parece, não é tão satisfatória como a gente imagina muitas vezes. Fato é, existem propostas, existe um projeto e o Grêmio tem contrato com o Renato até dezembro. Será que o Renato vai ficar ou será que o Renato está se autovalorizando, como é o pensamento de alguns que a gente vê aqui no nosso chat muitas vezes? Quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Renato, projeto para 2025 é no Grêmio ou em qualquer outro lugar? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre isso. Grande abraço, até a próxima. Tchau.